Salve, salve galera, aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do Escritores Ecléticos. Aqui que é um lugar onde você que é escritor, você que é leitor, vai aprender um pouco mais sobre todos os tipos de literatura de um modo extrovertido e de um modo diferente, certo? Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre métodos de escrita. O que seria métodos de escrita? É uma técnica que você cria para escrever seus livros. Você que quer escrever e ainda não sabe como formular títulos, como criar personagens, aqui é o lugar onde a gente vai estar te ensinando e vai estar te auxiliando no que você precisar. Eu e outros escritores aqui, que são amigos meus, a gente vai poder te auxiliar. Então, eu vou pedir para você se inscreva no canal e poste seus comentários do que você achar, do que você... dúvidas, tudo que você tiver, o que a gente puder te ajudar, a gente vai te ajudar. E no final do vídeo, dê um joinha, beleza? Eu vou contar praticamente o meu método que eu utilizo para escrever, certo? O que eu faço quando eu escrevo? A primeira coisa que você tem que pensar é na sua história. A sua história tem que já ter um começo, meio e fim. No que vai girar a história, um centro da história, uma contextualização. E tudo que você for incrementar na história já tem que estar na sua mente. Desde o personagem principal, desde o personagem secundário, desde o vilão, desde tudo. Certo? No meu caso, a história sempre já está pronta na minha mente. Ela sempre já está... Toda a história, se for uma saga, a história de todos os livros, certo? Se for uma história única, toda a história, os principais acontecimentos que vai acontecer já está montado na minha mente. Mas o que eu faço para me auxiliar assim, a me concentrar na história? Eu primeiro crio o título do livro. Geralmente o título do livro já vem na minha mente. Depois eu crio o título dos capítulos, que vai me ajudar a seguir a história, a cronometrar a história e se houver títulos dos livros. E também você tem que ter na sua mente em quanto tempo vai passar esse livro. Se o livro vai ser um livro em que a história se passa em um ano, ou se passa em algumas horas, se passa em 3 meses. Por exemplo, o livro do Dan Brown, Código da Vinci, é um livro que se passa em média de 24 horas. Agora, já livros, por exemplo, do Harry Potter, são livros que passam em um ano inteiro. Outros livros já não deixam claro. Você pode tanto deixar claro o tempo que vai passar o seu livro, ou não deixar claro. No caso, por exemplo, a época também. Você pode deixar uma coisa implícita. Por exemplo, eu não sei se alguém já assistiu aqui, já leu o livro do Paul Hoffman, que é A Mão Esquerda de Deus. É um livro que fala de monges, que conta toda uma história envolvente. Se você quiser, procure aí na internet, nos sites. O livro A Mão Esquerda de Deus é muito bom, eu recomendo. Então, o que acontece? Não define em qual época que se passa a história. Às vezes aparenta ser na época medieval, às vezes aparenta ser numa época mais atual, mas não fica claro em qual época você pode fazer isso. Eu, no meu caso, por exemplo, o meu livro, o primeiro livro ele passa numa época de mais de 300 anos, porque tem 2 fases. A primeira fase é na era medieval e na segunda fase é 60 anos no futuro. Então, é toda uma contextualização que passa em várias épocas, mas é um livro que dá para você, que a primeira parte é essencial para você entender a segunda parte. Basicamente isso. A gente tem aqui alguns relatos de alguns escritores que me auxiliaram explicando o método deles, né, que eles falam, como eles escrevem. O Márcio Muniz, por exemplo, ele é um grande amigo meu, ele é do Rio de Janeiro. Ele escreveu o livro Amor, Somente Amor, pela Drago Editorial. Além de ele ser escritor de romance, ele é poeta também. E ele relatou aqui pra gente que o método dele é mais de inspiração, não de transpiração. O que às vezes pode ser ruim, segundo ele. O que acontece? Às vezes a pessoa precisa ter uma inspiração para escrever, principalmente os poetas são assim. Vem uma inspiração, eles vão lá, escrevem e agem daquela maneira, vem uma escrita, mas no mundo literário, o que faz o autor crescer? É a frequência com que ele
escreve os livros dele, que ele lança. Então, muitas vezes, o autor ele precisa, pelo menos, para começar a caminhar, começar a lançar pelo menos um livro por mês, o que é difícil para muitos, pro caso de poeta, que às vezes faz 12 poesias. Não tem como você criar um livro de poesias com 12 poesias, né? E no caso dele, o que ele faz? Ele escreve o livro dele todo em manuscrito, todo escrever mesmo no caderno, e conforme ele vai digitando, passando para o computador, ele vai revisando. E ele vai revisando, ele já vai corrigindo, e esse é o método dele. Nesse livro que eu falei, é de romance mesmo, O Amor Somente Amor. E tem esse livro também, ó, se você puder ver aí, ó, do Márcio Muniz, ó, Vida e Verso em Prosa. É um livro que eu ganhei dele, certo? Eu ainda não li, mas eu tô louco para ler, pelo que eu folheei aqui, tem umas poesias bem interessantes. E ele é um dos escritores da editora onde eu vou publicar o meu livro. A gente também tem a Vanessa. A Vanessa, ela relatou aqui o método dela, que é um método bem interessante também. Ela é de Adamantina e ela escreveu o romance O Feitiço da Lua. Também um romance que eu li, curti e recomendo se você tiver a fim de ler aí um livro. Ela relata que o quê? Ela também já tem toda a história montada na cabeça dela. Ela tem toda a história montada, só que o método dela de formular difere um pouco do meu. Assim como ela vai escrevendo os capítulos, só que nos capítulos ela faz tipo um resuminho do capítulo, aquilo que vai acontecer em cada capítulo, o que facilita para ela, já que quando ela, por exemplo, ela para no capítulo 4, aí por alguma eventualidade ela só vai voltar a escrever dali um mês. Ela não precisa ler os 4 capítulos não, dali onde ela, com esse resumo, ela já sabe de onde parte a história dela. É um método até assim para quem está começando, né? Às vezes não tem muito tempo de escrever, às vezes só pode escrever uma vez por semana, para você não ficar perdendo tempo e correr com a sua história. É um método bem interessante também. A gente tem, eu conversei também com o Igor Feijó, ele é lá do Rio de Janeiro também. A maioria do pessoal é do Rio de Janeiro, tá? Porque a editora é do Rio. Então, mas são pessoas bacanas que eu conheci, que eu ando tendo amizade, contato e tenho aprendido muito com elas. O Igor Feijó, ele é do Rio de Janeiro, um grande autor, uma das pessoas que tem me ajudado mais, me dando dicas, não só sobre literatura, mas outras coisas do meio literário. Ele tem me ajudado bastante. Ele falou que no caso dele, ele é estilo Stephen King. Ele senta e começa a escrever, escreve. Ele disse que geralmente com os parágrafos vai surgindo os personagens tudo na hora para ele. Eu queria ser assim, sinceramente, eu queria ser assim, Igor, mas infelizmente eu não sou. Você tem sorte de ser assim, mas um dia a gente chega lá. Um dia eu tenho fé que eu vou chegar no seu nível, mano. Então é assim, ele senta, começa a escrever e conforme vai surgindo o personagem, dificilmente ele fala que faz anotações, porque geralmente os parágrafos que ele escreve saem realmente da maneira que ele queria se expressar. E é aquele negócio, tudo já está na mente dele, desde cenário, de personagens, físico, personalidade, cenário, tudo, a época, já está tudo na mente dele formalizado. É como se o livro já tivesse pronto, ele só pronto. Tem o Felipe Santos também. Felipe, abraço aí para você. Ele é morador de Montes Claros, interior de São Paulo. Ele escreveu o livro Luas de Sangue. Luas de Sangue, ele está no primeiro volume, que é a Ascensão. Eu li esse livro, muito interessante. É um livro meio sombrio, que conta a história de vampiros, lobisomens, bruxas e pessoas que sofrem experimentos. É uma história bem interessante, também recomendo. E não se preocupe que no final, na descrição aqui, eu vou colocar todos os links de todos os livros. E todos os livros são da editora Drago, a editora onde eu publiquei o meu livro. E também vai estar o link da editora, se você quiser pesquisar outros livros aí, sinta-se à vontade. Ele então, o que ele faz? Ele cria primeiro ele cria
os principais acontecimentos na mente dele, ele deixa, depois ele cria os personagens, o físico, a personalidade, e depois, por último, ele vai criar o nome dos personagens. Isso também fica a seu critério. Você pode criar também tanto o primeiro nome do personagem, como por último. No meu caso, eu primeiro criei o nome dos personagens, depois eu criei características. Porque na minha visão, certo? Cada um tem a minha visão, o nome tem que estar ligado à pessoa. Se você não associar o nome à pessoa, fica meio, né? Então, quando eu já escolho o nome. Quando eu vou criar o personagem, eu já crio aquele personagem. Por exemplo, existem pessoas que você não vê a pessoa com aquele determinado nome. Fala assim, não, você não tem nome de fulano. Quantas vezes já falaram que eu tenho nome que eu tenho cara de Rafael, cara de Ricardo, mas cara de tudo, menos de Renato. Mas é isso aí. Ele também ele faz bastante pesquisas, isso é interessante. Se você vai criar um livro sobre mitologia, você tem que pesquisar um pouco sobre mitologia. Se você vai criar um livro sobre vampiros, lobisomens, fatos fictícios que já existem, é bom você pesquisar. E é isso que o Felipe faz, ele pesquisa sobre um determinado assunto para poder incluir no livro dele de uma maneira bem clara. Tem a Priscila Márcia Mariano também. Ela mora em São Pedro de Nova Friburgo, no interior do Rio de Janeiro. Ela também escreveu o livro Inocência Perdida. Gente, esses escritores, eu li o livro deles. E assim, são livros bons mesmo. Eu confesso que até eu mesmo tinha um preconceito sobre escritores nacionais, mas eu falo, eu sou escritor nacional, eu vou ter preconceito comigo mesmo. Então esses são, além de ser amigos, têm se tornado amigos meus que têm me auxiliado, eu também comecei a ler livros deles. Eles me passaram em PDF, né, a gente meio que compartilha livros, eu li livros deles, são livros bons, são livros interessantes, são livros aqueles que têm continuação, a maioria aqui tem continuação. Você quer saber o que vai acontecer depois, o que originou aquilo, entendeu? Bem interessante. Ela, no caso, ela escreveu Inocência Perdida, que é um drama, conta a história de um menino que ele vive no orfanato e depois, quando ele reencontra o pai dele começa a abusar dele. É um livro, digamos que forte, mas muito interessante. E ela falou que, geralmente, ela começa a escrever e deixa a história fluir. Ela começa uma história e vai escrevendo até ver onde dá. Ela não pensa no fim, ela não pensa na história como completa. Às vezes isso pode servir para você. E conforme ela vai seguindo, a história flui. No caso de Inocência Perdida, por ser um drama, e abordar um caso tão, às vezes, que não é muito a sociedade não foca muito, que é o abuso infantil, ela meio que fez uma pesquisa sobre casos de relatos de pessoas, né? Ela tem um acesso a isso devido ao emprego dela, ela consegue ter acesso a pessoas que mexem com esses casos e ela fez uma pesquisa sobre isso. Nada impede de você também, se você quiser escrever o livro de um gênero, você fazer uma pesquisa, correr atrás, porque hoje em dia o que mais tem é informação, seja na internet, seja nas bibliotecas, aqueles que são os mais antiquados, gostam de pegar, né? Nas bibliotecas você também encontra vários relatos, jornais, né, físico, e na internet. Hoje a internet está lotado de tudo, até do que presta e do que não presta, de tudo, né? Então, e ela fala que ela pesquisou sobre essa história para escrever. Então, basicamente é isso, gente. Método de escrita, você tem que criar o seu método. Eu creio que tem muitos métodos aqui que outros autores, assim, você que está assistindo, ou o pessoal da própria editora que não quis compartilhar, não pôde, eu não sei. Cada um tem o seu método. Quando você começar a escrever, você vai descobrir o seu jeito. Às vezes você vai querer criar toda a história, depois vai criar o nome de personagem, depois vai criar nome de capítulo, depois vai escolher título. Você vai escolher se a sua história vai ter continuação ou não. Você vai escolher
você vai escolher se a sua história vai ter uma ponta para o final. A minha história, por exemplo, ela tem uma ponta já para a continuação do próximo livro. Tem gente que não, faz a história toda, fecha, depois no segundo livro cria toda uma história, aí fecha. No livro da Márcia Mariano mesmo, mostra o personagem principal com uma ponta do que vai acontecer com ele. Gente, Priscila, lança logo esse livro, disponibiliza pra gente, porque eu quero saber o que aconteceu com o menino. Eu não sou muito ligado ao nome de personagem, mas eu lembro muito dos acontecimentos. Então é isso, pessoal. Esse é o primeiro vídeo, tá? Se inscreve no canal, dê um joinha. Se você tiver alguma crítica, alguma dúvida, manda, gente. Eu sou muito aberto a críticas, eu tô aprendendo como vocês, certo? Tudo que eu puder fazer para ajudar, eu vou ajudar. Se vocês tiverem alguma opinião, se vocês quiserem até compartilhar, eu escrevo assim, eu escrevo assado, tudo, pode compartilhar, gente, que aqui é o seu espaço. Tudo que você fizer, a gente vai trazer aqui, vai correr atrás, eu vou correr atrás, vou pedir ajuda para os meus amigos aqui, universitários, expert, certo? Profissionais de literatura, porque eu sou leigo no assunto. Então, se você quiser, o que você quiser compartilhar aqui, certo? Vai estar o link do meu Instagram, vai estar o link da minha página no Facebook e vai estar o link do grupo Escritores Ecléticos. Se você quiser participar, tem uma galera já legal lá que vai compartilhar experiências com vocês, certo? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que goste e até a próxima, Escritores Ecléticos. Valeu, pessoal. Fui!